Mas eu achei, sinceramente, que o derby valorizou a tradição e a rivalidade. Foi um bom resultado, eu estou falando depois do jogo, para os dois. O Corinthians melhorou o desempenho em relação ao que vinha apresentado nos últimos dias, não perdeu para o favorito. Para mim, o Palmeiras era o favorito antes da bola rolar. E o Palmeiras, mais uma vez, mostrou um bom futebol. E força também quando é visitante. O empate no resultado final foi justo. A gente vai falar muito sobre o jogo, sobre tudo aquilo que aconteceu, mas inicialmente é isso, meu caro Pedro Marques. Mauro Betting, muito boa tarde para você, Mauro. E aí, a sua análise desse empate em Itaquera, tudo igual, Corinthians 2, Palmeiras 2. E no final das contas, o empate ficou melhor para quem? Para o Corinthians, para o Palmeiras? Boa tarde, Mauro Betting. Boa tarde, Pedrão, boa tarde, Mauro, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, Jovem Pan. O Inter foi justo, né? Foi um ótimo clássico, foi o melhor possível até pela chuva muito pesada ontem na Neoquímica Arena. Foi um placar que eu até esperava, o meu palpite do bolão dessa vez eu acertei 2-2. Você pode discutir arbitragem, vamos falar sobre isso, pode discutir escolhas, inclusive as más escolhas, entendo, do Abel no segundo tempo. Você pode discutir a escolha inicial ousada e que deu certo do Lázaro também, mas eu acho que foi um daqueles jogos que dificilmente é pesada a discussão de arbitragem, eu acho até menos discutível, vamos falar já. Para mim foi um resultado justíssimo. O Corinthians começou melhor, fez 1-0, o Palmeiras demorou a se acertar. Quando se acertou, o Corinthians estava melhor. Quando o Palmeiras empatou, o Palmeiras voltou melhor na segunda etapa, fez 2-1, poderia ter ampliado. E aí quando o jogo meio que se arrastava, também por algumas mexidas infelizes do Abel, o Corinthians empatou, chegou perto, depois o Palmeiras cresceu de novo até para um desgaste físico corintiano. Pelos meus critérios, 10 chances corintianas, 10 palmeirenses. O Palmeiras sim é o time a ser batido hoje em São Paulo. É o favorito, se fosse um campeonato por pontos corridos, seria muito favorito pelo tipo de regulamento e até pelo muito provável adversário dele já nas quartas, que é o ótimo time do São Bernardo, a coisa já complica por ser um jogo só, e acho que no frigir das bolas foi um resultado justíssimo. 2-2, o melhor clássico do Paulistão. Eu sei que não tivemos grandes jogos assim no campeonato, mas foi muito bom, inclusive pela chuva pesadíssima em Itaquera. Tava um negócio impressionante, inclusive na primeira etapa você também estava lá. Quando o vento muito forte, pra você ter uma ideia, a viatura onde eu estava foi amassada pelo vento no estacionamento, que grades de ferro foram jogar para cima do carro no primeiro tempo. E nesse primeiro tempo muita gente acabou saindo dos lugares ali na tribuna oeste de Itaquera porque tava aquela chuva de frente, na cabine onde estava, a chuva estava chegando, de uma hora que você só via pelo monitor da televisão, não pelo estádio mesmo, que estava complicado ver. E mesmo assim o gramado aguentou muito bem, como normalmente aguenta na Neoquímica Arena, e foi um jogo muito legal, muito bom, nuances e tal. O trabalho do Lázaro é legal, é consistente, o Corinthians vai evoluir e o Palmeiras segue muito firme e muito forte. A grande vantagem desse Palmeiras do Abel é que joga no Allianz Parque ou joga fora, joga bem. E quando não joga bem, consegue ótimos resultados. E vai ser sempre um bom resultado empatar com o Corinthians e Itaquera. E agora, para o time do Lázaro, e não só do Lázaro, mas dos últimos anos do Corinthians, o Timão precisa jogar fora de casa, como joga muito bem na Neoquímica Arena. O Corinthians, que era muito criticado na última temporada por sumir nos clássicos, não ter aquele desempenho satisfatório. E já começou a temporada bem. Venceu o São Paulo no Morumbi e agora empatou com o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Palmeiras que já joga junto há mais tempo, tem um trabalho mais consolidado. O Fernando Lázaro, por sua vez, está chegando agora no Corinthians, está arrumando a casa. E aí, Mauro César Pereira, muito boa tarde. A sua análise desse jogo, empate entre Palmeiras e Corinthians. Te surpreendeu, Mauro, o futebol apresentado pelas duas equipes ontem? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Eu acho que foi assim, um bom jogo, não diria que surpreendeu, né? Mas acho que mostra que os campeonatos estaduais vivem dos clássicos, né? Não fosse os clássicos, seria muito difícil aturar. Mas quando você tem um encontro de duas equipes mais importantes, com mais torcida, com mais rivalidade, etc., você acaba sendo presenteado com um bom jogo, eventualmente. Foi o que aconteceu, né? Acho que, olhando, por exemplo, as atuações do Corinthians, com algumas mexidas aqui e ali, mas nos dois jogos anteriores e dessa vez, é óbvio que o adversário, no caso, o Palmeiras, mobiliza, muda o comportamento de uma equipe, é natural. Você tem vários jogos contra times que não são tão desafiadores, acaba até se embananando eventualmente em um ou outro desses times, desses adversários, mas quando chega o jogo que tem uma relevância maior, não para classificação, os dois vão classificar, vão seguir, vão fazer mata-mata e tal. Não sei se entre eles, mas enfim, talvez até entre eles, mas é um jogo esperado, porque você está lidando com partidas que não são tão desafiadoras. Quando bate de frente com o rival, vale para os dois lados, evidentemente. E acho que o Corinthians fez um jogo... O Palmeiras não surpreende nada, acho que é o comportamento que se espera do time. E o Corinthians mostrou ontem, acho que um bom futebol. O fato do Everton ter sido talvez o melhor homem em campo, cada um vai ter opinião, elegeram
Renato Augusto, eu acho que foi o goleiro do Palmeiras, que é ótimo, acho que evidencia aí que o Corinthians, de fato, conseguiu agredir, teve momentos que pressionou o Palmeiras no seu campo, conseguiu colocar o Palmeiras ali contra as cordas, o que não é uma tarefa muito simples. E do lado do Palmeiras, eu acho que nesse jogo, até pela maneira como o Corinthians criou situações, e mesmo o time não tendo feito uma boa partida, é nessas partidas que você vai perceber a questão do elenco do Palmeiras, das duas baixas que eu tenho falado aqui sempre, que ninguém perde impunemente. O Gustavo Scarpa, melhor jogador do brasileiro, e o Danilo, um dos melhores meio-campistas jovens aí do nosso futebol nas últimas 2 ou 3 temporadas. Então, isso custa caro. Nos jogos contra os menores, não se percebe tanto. Mas num confronto maior, isso acaba ficando evidente. Ou seja, o Palmeiras se ressente realmente de mais material humano para substituições, trocas. Você tem um desnível que se acentua com essas duas baixas que o Palmeiras sofreu no final da última temporada. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Só está começando o bate-pronto da Jovem Pan nesta sexta-feira. E ontem na Zona Mista, lá em Itaquera, até o Cássio fez questão de reconhecer o desempenho, a atuação do Everton, porque fez várias defesas. Como disse o Mauro César, ele acabou evitando, né, gols do Corinthians. Para mim foi um dos principais, se não o principal jogador em campo nesse clássico que terminou empatado, 2 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras. Wanderlei, falando aqui um pouquinho desse time do Palmeiras, o Mauro falou, né? Perdeu Danilo, perdeu Scarpa, 2 dos principais jogadores na campanha do título brasileiro. E ontem, quando entrou a segunda unidade de força, sobretudo, e aqui eu tô falando de Breno Lopes, Atuesta, Jailson, o Palmeiras sentiu demais, Wanderlei. É um sinal de que o Palmeiras precisa ir ao mercado da bola? Recuando um pouquinho só no tempo, Pedro, num dos jogos que o Palmeiras colocou o time todo, reserva, vocês lembram? Nós já falamos sobre isso e eu até disse o seguinte, olha, o Palmeiras ganhou, mas ficou muito claro que esse é mesmo um time reserva, certo? Para destacar que existe mesmo uma diferença entre o time principal e os reservas do Palmeiras. Quando entra um ou outro, o drama fica um pouco menor, porque existe um entrosamento, a mudança, digamos, não é radical, e os jogadores costumam dar conta do recado. Mas quando enfrenta um adversário mais motivado, né, num clássico, a gente pode notar realmente que existe uma diferença entre titular e reserva no elenco do Palmeiras. De qualquer maneira, mesmo assim, ele tem dado conta nessa caminhada. Se o Palmeiras vai contratar ou não, ou confia muito na base, nos jogadores que estão surgindo, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas é verdade, os jogadores que saíram eram muito importantes e eu sempre destaco que é melhor do que o estrago é menor. É melhor não contratar do que contratar errado. Quer dizer, saíram jogadores importantes, você sai loucamente no mercado aí para tentar substituir por outros 2, eu entendo, muita gente entende assim, os torcedores, puxa vida, se pudessem trocar o Messi pelo Mbappé, fazer esse negócio, é uma maravilha. Mas eu não sei se tem gente sobrando para substituir e para fazer uma reposição imediata de muito boa qualidade. É isso, mas é verdade, se pudesse contratar bons mesmo, seria ótimo. Agora não sei se está sobrando por aí. Mauro Betting, ontem o Fábio Piperno até levantou essa tese no Canelada aqui da Jovem Pan, porque assim, a gente vê esse elenco do Palmeiras, o Giovani, em tese, a primeira peça de reposição. Ele sempre tem sido aí a primeira escolha do Abel Ferreira. Ele tem entrado super bem. 2 assistências, 1 gol marcado nesse Campeonato Paulista, jogador de muita personalidade, cria da academia. Mas aí, ontem, o Abel escolheu o Breno Lopes. E aí o Piperno até levantou essa tese. Ele acha que o Abel Ferreira foi de Breno Lopes, de Atuesta, de Jailson, e só colocou o Giovani com 40 do segundo tempo. 40, 41 minutos, para levantar, né, essa tese, né, essa teoria na cabeça da diretoria do Palmeiras, né, de que precisa contratar, para levantar essa ideia. Você concorda, Mauro Betti? Isso já aconteceu, assumidamente ou não, né? Assumidamente ao vivo ou, digamos assim, intramuros, não estou falando pelo Abel não sei. Mas não é a primeira vez, que não será no Palmeiras e em outros clubes do Brasil e do mundo, que você usa um jogo como esse para falar, olha, estamos precisando. Mas claro, ainda mais em Itaquera, na casa do rival, toda a rivalidade, você não vai fazer, não, vou só jogar para a galera. Até porque o Abel já deixou muito claro. E ele não quer tanta coisa assim, eu acho que ele está certo. 1, 2, no máximo 3 reforços, daqueles que venham a fazer diferença. E ele deixou ontem, de novo, muito claro, eu gosto de elenco enxuto.
que eu acho uma outra gigantesca discussão. Para mim envolve até o Guardiola, não estou aqui querendo comparar, mas o próprio Guardiola há muito tempo ele prefere elencos mais reduzidos. Eu acho um problema, como a gente acabou de ver terça-feira com o Paris Saint-Germain, quando colocou um moleque que é muito bom, o Zaire Emery, com 16 anos. É o jogador mais jovem a estrear no mata-mata da história da Champions League. Quando ele nasceu, para você ter uma ideia, o Sérgio Ramos estava jogando pelo Real Madrid contra o Arsenal numa mata-mata de Champions League em 2006. O próprio Messi estreou também em Champions League antes que nascesse o seu companheiro, o Zaire Emery. Então você precisa, e é muito talentoso, ninguém vai ser titular de um Paris Saint-Germain com 16 anos, mas você jogar a responsa para um moleque de 16 anos, aí você pode pegar o Endrick também, que acho que fez um bom jogo ontem, inclusive com a mudança tática, jogando na ponta esquerda e o Rony de centroavante, como faria o primeiro gol, e como centroavante, não pela função, fez um outro gol de centroavante, o gol da virada momentânea do Palmeiras. Eu entendo que você precisa de reforços, claro que sim, e o Abel deixou claro, mas ao mesmo tempo você pode também criticar o Abel, assim, ao colocar o Atuesta naquele momento no lugar do Veiga, demorar para colocar o Giovani a partir dos 40 do segundo tempo, quando já estava 2-2 no derby, tantas vezes que ele coloca o Breno Lopes e o próprio Atuesta, né? Eu adoraria que a minha cachorra gostasse tanto de mim como ele gosta do Atuesta e do Breno Lopes. O Breno Lopes tem uma baita história, espero, torço de coração mesmo que a Atuesta afaste no Palmeiras, afasta essa história no Palmeiras, mas fica meio difícil. E ainda assim, com esses problemas ou essas limitações, o time é muito bom, muito bem treinado, trabalho longevo, são 26 meses. Também isso explica o 2-2 de ontem, a excelente fase do Palmeiras e esse processo de reconstrução corintiana. O Abel está 26 meses no Palmeiras. O Lázaro está fazendo um mês no Corinthians. Quer dizer, um mês como treinador, já esteve antes, conhece muito de futebol, é respeitado, querido, e isso ficou claro ontem no elenco, dentro e fora de campo, não só por aquilo que os alvinegros falaram, né? Se eles querem que dê certo o Lázaro no Corinthians, acho que vai dar. Como está dando muito certo o Palmeiras, e ainda manterá esse nível, claro, se algum reforço chegar. Mas tantos assim, não. Porque o menino tem se saído bem na função do Zé Rafael. Quem de fato está substituindo dentro de campo o Danilo é o Zé Rafael mais atrás, e o Palmeiras vai achando algumas soluções. Mas quando precisa usar o banco, é mais ou menos o que aconteceu na segunda etapa ontem na Neoquímica Arena. Vou te falar que eu até entendi a escolha do Abel pelo Jailson, que está sem ritmo de jogo, chegou atrasado em todas as divididas, deu uma levantada no Roger Guedes ontem, lá para os 40 do segundo tempo, mas eu entendi... No lance do gol mesmo, do Gil, quem libera, digamos, o Jair é o Jailson. Tem muito torcedor do Palmeiras na bronca, mas o Gabriel Menino estava com cartão amarelo. O Gabriel Menino naquele momento tinha que sair. Na pressão. Então, assim, ele olhou para o banco, ele viu a única alternativa que era o Jailson, de volante mesmo, ali para fazer aquela função, e foi de Jailson. Só que eu acho que ele deveria ter colocado o Giovani primeiro no jogo, né? Também Poderia concordo. ter colocado o Giovani e não o Breno Lopes. Aí fica a pergunta para vocês. Mauro César Pereira, Vanderlei, Mauro Betting, Flávio Prado. Ô Mauro, falando desse resultado da atuação, Mauro César, quem saiu, digamos assim, com mais moral desse clássico? O Corinthians, que conseguiu fazer uma boa atuação contra um trabalho mais consolidado, que é o do Palmeiras, ou o Palmeiras pela força mental, porque saiu atrás no placar, conseguiu a virada, é claro que você deu um empate, mas ainda assim o Palmeiras segue sendo o único time invicto do Campeonato Paulista. Então, quem saiu melhor nesse aspecto, Mauro César? Assim, eu acho que assim, o Palmeiras não surpreendeu, o Palmeiras fez o que dele se espera, né? Eu acho que o Palmeiras não tem força mental, tem força técnica mesmo, o time é bom, é bem treinado, joga bem, bom futebol. Não é pela mente, pura e simplesmente, é pela bola. Pela capacidade de aproveitar as chances criadas. Ontem teve mais posse de bola, finalizou mais, teve até um comportamento diferente de outros tantos jogos. Mas você não se surpreende com o Palmeiras. Agora, acho que o Corinthians conseguiu mostrar mais do que vinha apresentando. E para o Corinthians, a atuação e a não derrota, já que tomou uma virada e conseguiu depois buscar um empate, eu acho que tem um peso maior. Não muda para o Palmeiras, acho que nada. Se tivesse vencido, também não ia mudar nada. Já venceu ano passado, no Brasileiro, então... Venceu 2 vezes no Brasileiro, inclusive, né? Com o Corinthians jogando com o Desfalques, que tinha Libertadores lá em Barueri, e depois jogando também em Itaquera, o time completo, 1-0 gol contra, né, do Duqueiroz. Então, para o Palmeiras, a vitória também não mudaria o patamar. O Palmeiras continuaria no patamar mais elevado, que já ocupa algum tempo. Para o Corinthians foi importante, para o seu técnico foi muito importante, porque é óbvio que se ele tivesse perdido o jogo de ontem, depois de perder para o São Bernardo e empatar melancolicamente com a Portuguesa, um jogo muito fraco, ele seria alvo de mais críticas. Ele precisa de paz, né? Como todo técnico, um técnico jovem, que ainda não tem currículo, não tem ainda, digamos, uma casca para se proteger das pancadas que vêm inevitavelmente nesses momentos assim, de derrota, de turbulência. Eu acho que a atuação, o empate pela maneira como o placar se encaminhou, né?
E o fato, como eu falei há pouco, do Everton ter feito ótimas defesas, eu acho que fortaleceu o trabalho do Fernando Lázaro e vai dar ele um pouco mais de tranquilidade. São 2 clássicos, de fato, nos quais o Corinthians se ouve bem. Não venceu os 2, mas foi buscar um resultado. Poderia ter vencido até o jogo de ontem, não seria nenhum absurdo também se tivesse vencido, que criou muitas chances e derrotou o São Paulo fora de casa. Então acho que isso dá para o Fernando Lázaro um pouco mais de tranquilidade, um carnaval mais tranquilo, né? Vai poder acompanhar o carnaval, os desfiles, o que ele quiser. Bloquinhos, ninguém encheu o saco dele. Agora, se perde para o Palmeiras, se ele sai do bloquinho, vai ter o cara cornetando, outro reclamando, professor, como é que é? Perdeu o jogo e tal. Não, empatou de uma maneira que eu acho que o torcedor ficou satisfeito com o que viu. E o Corinthians voltou, acho que em alguns momentos, a demonstrar capacidade de utilização do mando de campo. Houve momentos do jogo que a atmosfera favorecia, obviamente, o time da casa. Tivemos já jogos no ano passado que o time, até a torcida esfriava, porque você percebeu que o time está sendo dominado e ficava ali, aquele coisa como insossa ontem, me pareceu diferente. A torcida mais participativa e o Corinthians aproveitando bem ali o mando de campo. O Palmeiras não muda porque o Palmeiras já está acima. E mesmo que, a não ser que goleasse. Se vencesse por 2-1, o que nós íamos dizer? O Palmeiras continua melhor que o Corinthians, tudo não é novidade para ninguém, manteve ali a sua hegemonia nesse momento do futebol de São Paulo.